dizer isso? Você quer começar? Você quer falar de você? Pode ser. Eu me chamo Janaína, 50 anos, sempre, toda a vida fui empregada doméstica. Não fui para outro ramo, de jeito nenhum. Até que fiz secretária, um curso de secretariado, mas não foi para frente. Porque no primeiro chance que me deram para eu trabalhar no escritório, quer dizer, eles botaram como se fosse um teste. E eu acho que eu sou muito mal criada, gente. Não dá para trabalhar com o público, não. Pelo telefone, não. Ela é muito mal criada. Eu sou meio explosiva. Se a pessoa ter assim, fizer uma reclamação, eu não. Eu penso que eu estou em casa e vou dar um fora. Tipo, se você sai na rua, você fica fugindo de briga. Eu fico, mãe, pelo amor de Deus, não diga isso. Aí, tipo, ele vai apanhar na rua, e ela, qualquer coisa você apanhar, tu me defende. Eu fico, não, eu corro, eu finjo que eu não lhe conheço, viu? Eu vou fingir que eu não lhe conheço. Ela é bem arrumadora de confusão. É isso. Não dá para trabalhar com o público. Eu ainda estou brava com a minha patroa, quanto mais se eu trabalhasse com o público. Ela é braba do trabalho, ela dá uns fora, que é assim, é só os 20 anos de carreira dela que segura ela lá, agora que ela tá ficando cada vez mais rebelde. Mais Está velha, mais passando rebelde. pela segunda puberdade do ser humano, que é aos 50, está mais rebelde do que nunca. Então, assim, minha mãe sempre foi empregada doméstica. Apesar do contexto familiar, minha mãe e meu pai me deram muito apoio para ser uma pessoa que explora e faz o que tem vontade realmente de ser feito. Minha mãe mais do que meu pai. Minha mãe é uma pessoa que dá muito apoio, me deu muito apoio enquanto iniciar essa carreira. Eu acho que eu como a maioria das pessoas que desenho desde sempre. É aquela coisa que você começa a fazer arte em algum momento da sua infância, você só nunca para. Então, tipo, ensino médio, eu fazia alguns desenhos para juntar dinheiro, assim, para conseguir comprar coisas para mim mesmo. Coisa pequena, sabe? Você faz um desenho de R$ 10 para a pessoa, umas coisas assim muito muito pequenas e que foi também me dando um pouco de confiança. Eu acabei entrando na graduação de biologia, eu cheguei a terminar o curso de ciências biológicas, mas eu em algum momento senti que não era meu negócio, sabe? Assim, não era meu negócio. Por mais interessada que eu fosse, eu acho que eu tenho uma paixão muito grande por contar histórias. Eu gosto dessas pequenas histórias do cotidiano. Eu gosto dos pequenos diálogos que você consegue ter com as pessoas próximas a você e como isso acaba atraindo também as outras pessoas, sabe? Porque são diálogos comuns, são diálogos pequenos. E em algum momento da minha vida, eu tenho certa clareza sobre isso. Eu tinha um amigo na faculdade que ele tem um sobrenome alemão. O que aqui em Recife, sobrenomes muito diferentes não são comuns em Recife, tanto quanto são comuns em São Paulo. Recife não é uma cidade com uma quantidade muito grande de imigrantes e descendentes de imigrantes. Tanto que eu brinco que eu não vejo asiático aqui. Raramente se vê. Ou a galera realmente de uma comunidade chinesa que é bem fechada entre si e tem pouco abertura com o brasileiro de forma mais aberta. Ou você realmente não vê. Então, assim, a gente não tem uma grande imigração. E esse meu amigo tinha um sobrenome alemão e ele conseguia ir atrás e rastrear até certos antepassados da família dele. E eu fui tentar fazer o mesmo, só que eu tenho só os dois sobrenomes mais comuns, assim. E minha mãe tem um sobrenome muito comum, o sobrenome solteiro da minha mãe é Silva, o sobrenome do meu pai é Oliveira, o outro sobrenome do meu pai é Santana, Neves, é tipo assim, são sobrenomes que têm uma quantidade muito grande de gente. E eu comecei a sentir que os meus antepassados, eles não existiam, sabe? Tipo, eu não ia conseguir, eu não existiria nada na história que conseguisse conservar as pessoas que eu tive origem. Não existia nada na história que conseguisse conservar a minha mãe, independente do quanto eu achasse ela uma pessoa brilhante, uma pessoa com muitas qualidades e muito geniosa, sabe? Não existiria nada, socialmente falando, que permitisse que minha mãe fosse uma pessoa lembrada na história. Ou que minha família fosse lembrada por qualquer coisa na história. Ou que fosse um nome que destoasse de qualquer coisa, e qualquer situação. A gente seria só mais uma família brasileira, com um sobrenome português,
e um óbvio passado de escravidão e abuso, porque metade da minha família é indígena, da tribo Chucuru de Pesqueira, que é uma tribo aqui de Pernambuco, e a outra metade é simplesmente negra. Então, assim, eu comecei a produzir também com essa vontade meio que silenciosa de fazer com que essas pessoas, esses pequenos diálogos, essa pequena vivência suburbana, comum e banal, ela fosse imortalizada de alguma maneira, sabe? De que eu conseguisse imortalizar isso de alguma maneira. Pessoas pretas, pessoas periféricas existem sofrimentos, tragédias e até mesmo sabores, existe certa graça, existe certo humor na forma que a gente vive, na forma com que a gente lida com esses problemas. E eu comecei a ganhar gosto por tentar imortalizar essas pessoas, assim, principalmente minha mãe, que é uma mulher que é, dedicou muito da vida dela ao trabalho, muito da vida dela ao cuidado doméstico também, tanto na nossa casa quanto na casa de outras pessoas, e que tinha absolutamente tudo para jamais ser lembrada por nada e registrada por nada. Minha mãe tinha tudo, historicamente falando, dentro da nossa dinâmica familiar, para não ser lembrada por nada. Então, assim, meu trabalho ele gira muito em torno de imortalizar pessoas cotidianas. Mesmo que não seja por nome, mesmo que não seja por nada assim tão marcante, mas é uma forma de dizer assim, existe um prazer em viver, existe um prazer em existir, existe um prazer em manter essas pessoas preservadas na história, sabe? Então, assim, é menos por mim e mais pelo meu povo. Eu realmente penso assim, é menos sobre o ser a Benê Oliveira, tanto que muita gente não se liga, não lê o Instagram e não sabe que meu nome é Benê, por exemplo. A galera se liga que existe o Levemente Insana. Muita gente acha que são personagens fictícios também, de que não são pessoas reais. Porque a galera consome a tirinha, mas não necessariamente lê as legendas, não necessariamente tá ligada naquilo. Então, por exemplo, eu gosto de falar da minha mãe, eu gosto de falar do meu irmão, e pensar também que o meu irmão ele está dentro desse grupo brasileiro, que não é só um grupo marginalizado, mas é um grupo assassinado e um grupo assassinável. Meu irmão, enquanto homem jovem preto, ele existem vários estereótipos e várias noções do que é esperado dele de comportamento, certas coisas, que para mim eu não vejo. Ele é só meu irmão caçula, tá ligado? Ele é só meu irmão caçula. Ele é um irmão caçula musculoso gigante? É um irmão caçula musculoso gigante. Mas ele é só o meu irmão caçula, sabe? Eu olho pra ele como se ele fosse um moleque. Então, é também dar essa chance de permitir um entretenimento leve com histórias e com pessoas que acabam aparecendo sempre de uma forma muito violenta, sabe? A gente é só uma família. É só uma família. Tanto que eu tinha até conversado em algum momento com Ingrid sobre isso, sobre como essa visão do meu trabalho ser uma parada assim, você está falando sobre pautas raciais, às vezes me deixa até um pouco desconfortável, porque não é como se eu estudasse sobre isso. Eu não tenho uma visão teórica sobre isso. Eu não me preocupei em nenhum momento em ser teórica sobre isso. Quando eu falei dos lados negativos, foi por experiência própria. E quando eu tento fazer o meu conteúdo básico, eu tento dar uma representatividade real, mas não nem sempre marcada pela violência do país, em pessoas que podem só existir, sabe? Podem só existir. A gente não é uma vítima perpétua do racismo, assim. Somos, sim, mas no nossa vivência cotidiana não é uma parada que a gente tá pensando o tempo todo, sabe? A gente não tá pensando o tempo todo nisso. Não são personagens que estão presos só a isso. Não é porque eu vou botar um personagem preto, eu vou botar um personagem periférico, que ele vai ter necessariamente que passar por uma história de sofrimento. Que às vezes é quase uma marca do que a gente vê as pessoas tentando passar essa mensagem, sabe? Ele é um personagem preto, então vamos falar mais das dificuldades. Não, vamos falar um pouco dos prazeres também, vamos falar um pouco da bobagem, vamos dar chances dessas pessoas simplesmente viverem. E é o que eu acabo focando no meu trabalho, principalmente no Levemente Insano. Ele é muito autoral e autobiográfico. E o meu foco é simplesmente
escolher selecionar coisas que acontecem no meu dia e contar essa história para outras pessoas, porque eu sei que eu estou falando por outras pessoas. Eu sei que eu estou dando chance para outras pessoas encararem ou viverem ou rirem de situações cotidianas. Eu sei porque existem os comentários, as pessoas se relacionam com o material dessa maneira. Tem gente que vem me mandar DM, às vezes, dizendo assim, poxa, tal coisa acontece na minha casa, acontece na minha mãe, acontece tal jeito. Teve uma vez que eu estava numa feira que eu adorei o comentário do cara, que ele diz assim, eu gosto das suas tirinhas de família porque às vezes eu sou o filho e às vezes eu sou o pai. Então, tipo, ele consegue se relacionar com o fato da paternidade, ali, o cuidar de uma pessoa mais jovem, ou com o ser o filho da mãe dele, assim. E como, para mim, é importante falar de família, eu gosto de falar de família. Mais do que necessariamente falar sobre qualquer outra coisa, eu gosto de falar de família. Então, eu acho que é isso. Eu diria que eu sou uma pessoa que se interessa por relações familiares, mais do que relações familiares e cotidianas, e aquilo que você talvez não imaginasse sendo necessariamente representado, feito ou imortalizado numa tirinha. Porque eu sou pobre, se eu pudesse eu gravaria, eu filmaria, eu acho que se eu pudesse eu animaria, tá ligado? Mas não tá dentro das minhas capacidades, eu só sei desenhar bonequinho, tá ligado? Aí é como eu acabo pensando. Mas eu acho que para me apresentar isso, eu sou uma quadrinista do cotidiano. E eu trabalho com o que eu curto, sabe? Eu curto fazer isso. Eu acho que existe uma beleza em. Chorei. Eu acho que existe uma beleza em você contar histórias. Agora, claro, você se sente o outsider, né? Você se sente assim, porra, todas as profissões do mundo eu escolhi logo ser quadrinista, que nem parece um emprego de verdade. A galera que eu atinjo é a galera que tá paisana, que bateu no meu conteúdo porque viu alguém postar em algum lugar ou já me seguia. Eu tenho muitos seguidores de São Paulo e muitos seguidores do Recife. Meu público principal é São Paulo e Recife. Então, é uma galera que acaba curtindo tirinha e outros quadrinistas. Mas eu não posso nem te dizer que tem um grande. Eu não preciso te dizer qual é o meu apelo, tá ligado? Eu não sou a melhor pessoa para fazer a curadoria do meu próprio trabalho. Eu sei que eu não sou engraçadona, Qualquer humor que eu tenho é um humor mais ácido, assim. O meu humor não é muito haha. Mas assim, eu vou fazer uma piada aqui sobre como todos nós deveríamos morrer, tá ligado? E tipo, vai ser isso. E é isso, eu acho que deve ter alguma coisa ali. Daqui a uns 20, 30 anos, alguém vai escrever um texto para mim em alguma matéria e vai dizer assim, Benê, no seu trabalho, que fala sobre não sei o que, lá. Aí eu vou descobrir qual é o meu apelo. Agora eu não sei. Em algum momento eu vou descobrir, mas até agora eu não sei como é que as pessoas chegam lá, o que o algoritmo me favorece ou não. Inclusive, eu sou pouco vítima do algoritmo. Eu passo um mês sem postar e o Instagram entrega para a mesma quantidade de pessoas de sempre, assim. Porque a galera que tá lá é realmente a galera que curte. É a galera que curte. O que a galera curte ali, eu não sei, mas curte. Em algum momento, bem no começo, eu ganhava mais grana com ilustração por comissão. Mas a verdade é que é muito estressante fazer ilustração por comissão. Muito estressante. E eu até parei de abrir encomenda porque a galera não tem muito. A galera tem que ser muito sua fã, tá ligado? A galera tem que ser muito sua fã para não te dar trabalho. Porque aí você faz a arte e a galera vai vir com 1 milhão de correções. Ou a galera vai, tipo, achar feio. Porque o espelho é sempre diferente da arte. O espelho é diferente da arte. Só às vezes não tá. Geralmente a gente não tá conectado com o que o artista vai representar de você e o que você está realmente esperando, sabe? As expectativas não estão batendo. Mas atualmente é com um quadrinho. E eu faço quadrinhos para lugares diferentes, por exemplo. Sei lá, chega. Eu me acho maravilhada. Agora, no começo, eu pensava que ela fazia tirinhas políticas. Eu não achava que eu estava envolvida nas quadrinhas, não. Depois, ela começou a me mostrar. Eu me senti
o máximo. Às vezes ela pegava as coisas que eu falava aqui burramente no ar. Porque português é ótimo. Então, quando eu ia ver que ela tinha feito, às vezes eu nem via. Já via 3, 4 de uma vez. Aí eu me acabava de rir. Eu me acho muito bem. Eu adoro. Acho que em algum momento a senhora ficou um pouco frustrada porque a senhora achava que eu estava meio que expondo um Teve uma hora lado. que eu reclamei com ela mesma. Eu digo, tá me botando essas tirinhas, hein? Falando do jeito bronco que eu sou. Porque É, sou bronca mesmo, não vai mudar, não. é porque, tipo, a senhora é uma representação muito clássica de várias mães brasileiras, tá ligado? A Várias. senhora é uma mãe clássica, assim. Talvez um pouco mais. Não vou dizer mais desbocada, porque eu acho que tem muita mãe desbocada, não é o caso. Eu faço uma filtragem também. Eu não faço eu não faço com todas e toda e qualquer vulnerabilidade da casa. Assim. Tem temas que eu não toco. Poderia tocar, mas eu não toco. Porque eu sei que aí entra numa parada muito pessoal, de exposição, e até mesmo do quanto as pessoas. Algumas pessoas vão entender, outras pessoas não vão entender. Por exemplo, teve uma tirinha muito antiga que era manhã me dando um choque de realidade. Eu nem lembro exatamente o que estava escrito nela. Mas minha mãe me dá uma fala dura no momento de drama. Eu tô tendo um drama ali, ela me dá uma fala dura e eu fiz uma tirinha disso. E ao mesmo tempo que, quando eu postei isso, os RT comentado no Twitter, eles tinham duas grandes respostas, que era por que sua mãe lhe trata tão mal? E isso era tudo que eu queria ouvir na minha vida vindo da minha mãe. Então, tipo, as pessoas elas vão sempre assumir alguma coisa, sabe? E não cabe a mim dar para elas o que elas vão assumir. Minha mãe me dá uma fala dura, mas ela é minha mãe, eu conheço ela, eu sei o que ela está querendo dizer com isso. E às vezes é até uma questão também um pouco regional, eu acho. Eu tenho essa sensação. E quando eu vou para fora de Pernambuco, eu sinto que existe uma tentativa em ser mais doce e educado, mesmo que sem necessidade, sabe? Quase de uma maneira fria. E minha mãe é apaixonadamente dura. Ela é dura, mas ela é carinhosa também, terna na sua própria maneira, assim. Ela tem uma realidade, ela teve uma realidade de criação muito diferente da minha. Minha mãe tem 11 irmãos. Ela cresceu com 11 irmãos no Alto do Refúgio, durante a década de 70 e a década de 80, em condições completamente desfavoráveis. Minha mãe chegou a passar fome, minha mãe chegou a passar vários dramas, minha mãe viveu vários abusos psicológicos e físicos. Então, assim, o jeito que ela enxerga o mundo é diferente do jeito que eu enxergo o mundo. A melhor coisa que eu posso fazer é dar ouvido para ela. Eu sempre penso que tem aquela música do Legião Urbana, que eu sempre penso nessa música do Legião Urbana com a música Pais e Filhos, que essa música me privou de muita briga com a minha mãe, que é a frase do você diz que seus pais não entendem, mas você não entende os seus pais. Então, sempre que eu ficava muito chateada com a minha mãe ou com meu pai, eu tentava colocar isso em perspectiva, sabe? Tipo, beleza, eu tô sentindo isso, mas ela tá sentindo aquilo porque a vivência dela é essa. Então, eu tenho essa abertura com a minha mãe, pelo menos, de dizer assim, olha, vamos conversar. O que eu tô sentindo é isso, isso e isso, porque o jeito que eu vejo as coisas é assim, assim, assado. A minha geração geralmente tem esse tipo de problema, que a sua geração tem outro tipo de problema, e que existem coisas que eu vou falar para você que você vai assumir como um grande drama, porque a sua geração não está acostumada a lidar com problemas de saúde mental. Então, vamos conversar, vamos chegar no meio termo para a gente se entender. E isso resolve boa parte dos dramas. E resolveu também essa arenga com o Levemente Insano. Assim. Tudo foi perguntado. Acabou pedindo consentimento. Assim. Às vezes eu não peço, mas é porque é ousadia minha mesmo. Eu já, tipo, principalmente do meu irmão não tem direitos. Ele não tem direitos. Meu irmão não tem direitos. Ele vai aparecer, ele querendo ou não. Às vezes ele fica com raiva, fica possesso. Depende do jeito que bota ele. Depende de como botar ele. Ele fica meio. Sim, mas eu tive, assim, a realidade de estar envolvida quando eu comecei a participar das feirinhas e todo mundo vinha, meus parabéns, eu vejo a senhora na tirinha. Aí eu comecei a entrar na realidade, mas antes disso, não.
Aí, às vezes, eu fico muito besta, eu fico, não acredito, não acredito. Aí, eu tô famosa, minha gente. Mas aí eu digo, meu Deus do céu, qual foi a parte mesmo? É que chega os quadrinistas famosão, tá ligado? Na É, mesa, aí fica, ah, é a senhora, é a mãe de Nenê, como é que vai? A aí senhora é eu, incrível, não sei o como? quê. Eu? Eu considero ela uma grande coautora. Às vezes, não diretamente. Bem, tudo que eu fizer artisticamente falando, vai ter uma mão da minha mãe por trás, assim. É quase como se eu fosse realmente um marionete, porque muito do que eu sou enquanto pessoa reflete muito na criação. Então, tipo, o jeito que ela me criou, o jeito que ela pensa, o jeito que ela mantém as coisas, por mais diferente que eu seja dela, ela acaba sendo uma influência muito forte. Então, quando eu penso nos personagens, existem algumas delicadezas que eu tento ter. Por exemplo, eu tento tornar os meus diálogos nas tirinhas simples. Eles são simples de propósito. Às vezes eles rimam de propósito. Às vezes eu penso assim, isso é algo que a minha mãe, ela leria até o final? Porque minha mãe, ao mesmo tempo que ela é inspiração, ela acaba sendo, de certa forma, um público-alvo também. Porque eu quero atingir pessoas comuns, É. sabe? Tipo, pessoas comuns. Eu não quero ficar presa nesse rolê do tipo, ai, quem lê a minha tirinha e fica lá pensando, meu Deus, o que significa o conteúdo dessa tirinha? Um grande debate estilo Laerte. Nossa, mas é tão metafórico, tão metafísico. Não, às vezes eu quero que o que seja consumido por pessoas comuns, sabe? Eu quero que seja simples mesmo. Então, ela é ao mesmo tempo a inspiração, ela é a minha leitora beta. Na verdade, não é uma leitora beta, ela é meu ouvido beta. Então, todas as histórias que eu crio, eu testo primeiro nela. Então, tipo, criei uma história maluca para uma coisa maluca. Aí eu conto para ela. É muito bom que ela sempre pergunta: isso é sonho? Isso aconteceu? Ou tu inventou? Tá ligado? Ela sempre faz essas perguntas: é sonho, aconteceu ou você inventou? Aí, exatamente, ela tá ali fazendo toda essa curadoria ali. Eu conto uma história. Eu adoro quando ela desenha a nossa família, só que às vezes eu digo para ela que ela é a Remy. Ela fica muito puta quando eu digo, parece comigo não, mas é para perturbar ela, ela não, mas eu acho que ela desenha a gente, nós. Ela tem uma. Eu não posso desenhar ninguém em casa. Que Se eu ela quer dar, desenhar, eu desenhei uma pessoa, ela diz: não, agora você vai ter que fazer o resto. Aí eu, como assim fazer o resto? Não, você tem que fazer isso. Seu irmão, tem que fazer o seu pai, tem que fazer todo mundo agora. Eu vou opinar com você, não é nem por nada, mas é que eu tenho a sensação de que a senhora curte muito quando eu desenho coisas da casa também. Os Coisas que tu animais, a bate o galinha. olho, coisas que tu bate o olho e tu consegue reconhecer na arte, saber o que é de primeira, assim. E tudo no círculo aqui em casa. Às vezes ela desenha a galinha, quando a gente tinha a galinha, Tem uma galinha e preta. a planta, a minha cozinha, aí eu fico, eu não deixo ela nem a vender. Brasil, conteúdo brasileiro de série, de filme, não pega. Você tenta entender, sabe? Eu tenho essa curiosidade. A galera não continua lá porque acha ruim, porque acha tecnicamente inferior, Porque ou não dá porque público, alguma não coisa. dá público, ou porque se incomoda em se ver expresso no espelho, porque a gente trata de. Quando a gente fala de realidades brasileiras, a gente acaba se olhando, sabe? E nem sempre você quer se enxergar na sua pior face. Nem sempre você quer enxergar o pior que a gente tem a oferecer, sabe? E é uma pauta que vai e volta nos filmes. É uma opinião que eu tenho até mesmo sobre a minha relação com meu pai, sabe? Nada dói mais do que se olhar no espelho. É sobre. É até como eu uso para pensar assim, porque eu não gosto disso, ou porque eu e essa pessoa a gente não se dá bem, ou porque esse conteúdo ele me incomoda. Às vezes é porque dói demais se olhar no espelho, sabe? Se enxergar naquele espaço, ou se enxergar como perpetrador de alguma violência. Então eu tento consumir esses conteúdos para tentar também entender o que é que rola, sabe? Entender porque a gente tem essa rejeição e fica pagando pau para filme de estadunidense, quando até o próprio Estados Unidos está vivendo crises e vários problemas, e não é um mar de rosas, sabe? Nenhum país está mal de mal.
país está um mar de rosas. Eu acho muito legal essa coisa de sotaques escritos, assim, sabe? Inclusive, às vezes é complicado, porque tem coisa que a gente fala que a gente não sabe como é que se escreve. Sério mesmo, a gente não sabe como é que se escreve. Tipo, você tá acostumado a escrever numa linguagem, todas as oportunidades que uma pessoa vai ter de escrever, ela vai ou ter que escrever de uma maneira formal, dentro do ambiente educacional. Por exemplo, minha educação foi, como a da maioria das pessoas, focada em Enem. A verdade é essa, em passar no Enem. Então, todas as oportunidades que eu tive de escrever raramente eram escritas criativas, eram mais escritas de redação. E, obviamente, eu não vou usar gíria, não vou usar sotaque nesse tipo de espaço. Até eu começar a escrever as tirinhas e, às vezes, eu me perguntar como é que eu escrevia, como é que eu passava para o texto coisas que são muito, muito comuns de se dizer. E, para mim, até hoje é um desafio. Tem hora que eu fico assim, como é que eu transformo isso em linguagem escrita, sabe? E é uma coisa que a gente não percebe até ter que fazer. Mas tem isso também, de como a gente está pouco acostumado a confrontar o sotaque de forma escrita também. Até para fazer mesmo. E eu poderia forçar mais a escrita do sotaque. Por exemplo, aqui a gente tem uma tendência de não falar estava. A galera fala tarra. Tava fazendo um negócio ali. E eu raramente escrevo assim. Porque eu ainda sou muito vítima das regras ortográficas. Então, tipo, eu acabo me prendendo e não fazendo isso. A galera fala mesmo, tarra. Então, tipo, existem certos. Ô, menino! E é um menino com U no final. Não é um menino com O, é um menino com U. E fica muito claro que é um menino com U. Então, tipo, existem coisas que eu poderia dar essa forçada e eu evito. Eu evito, às vezes, pra. Não sei bem porquê, eu acho que é mais um erro da galera ficar dizendo que eu escrevi errado. Mas é uma parada que em algum momento eu vou tentar expressar melhor. Então, tipo. É isso, assim. Eu queria escrever mais firmeza, assim. Fazer um estudão mesmo de como minha família fala. Porque tem umas pequenas diferenças. Acho que o sotaque em todas as cidades, eles variam muito. Tem o Bolsa Recifense também. Todo lugar tem a classe rica da cidade que fala de um jeito diferente. Então tem o Bolsa Recifense, que ele fala muito assim, sabe? Ele tenta ser outra coisa, mas ele é só um recifense. Mas. E tem também a galera do subúrbio, assim, bem pra dentro. O sotaque da família toda da minha mãe é bem do alto do refúgio, a galera que mora lá em cima, assim. Valia um estudo certinho para escrever da maneira com que eles falam, para ter isso registrado também. Para ter registrado daqui a 20, 30 anos, bate na mão de alguém, assim, olha que interessante como as pessoas falavam, como as pessoas falavam no alto do refúgio, Recife, em 2020, tá ligado? Assim, eu realmente tenho esse interesse em transformar essas linguagens, manter essas linguagens quase catalogadas, sabe? Mas não de uma maneira tão séria quanto um catálogo, mas registradas através de quadrinho. Linguagem não como piada, né? Porque às vezes a pessoa que pensa que é piada. O sotaque. O sotaque nordestino, paulistano, entendeu? Mas não é. É até uma conversa que eu tive com o próprio Paulo Moreira, que é essa parada da galera, a galera querer ser consultor de sotaque alheio, sabe? Dizer assim, não, mas você tinha que fazer desse jeito e querendo fazer com que o artista caia nos estereótipos do sotaque. E, tipo, não é porque a pessoa é nordestina que ela não consegue se comunicar com clareza, ou que ela não fale as palavras com perfeição, né? Nada disso. É só uma diferenciação do som, sabe? E é importante registrar isso também como um diálogo comum, não como um elemento cômico, não como um elemento de trazemos aqui um quadrinho regional, histórias regionais, mas como um pedaço de Brasil enquanto pedaço de Brasil. É um pedaço de Brasil e tirar um pouco essa lógica do que é um quadrinho regional, sabe? Todos os lugares são regiões, então
Mas eu acho que é esse exercício de tornar sotaques mais comuns, sabe? Tipo, eu, por exemplo, não conheço de ouvido, eu sempre me confundo quando eu escuto um paraense falando. Eu sempre me confundo quando eu escuto um paraense. Tem alguma coisa no paraense que é familiar, mas alguma coisa no paraense que é distante. Então, tipo, eu fico um pouco confusa quando eu escuto. Raramente eu penso assim, ah, é do Pará. Porque eu tenho uma pouquíssima exposição. E se eu fosse para te dizer quantos conteúdos audiovisuais eu vi com atores paraenses, são muito poucos. Então, assim, eu acho que o Brasil ainda está meio longe e vale a pena a gente conhecer o Brasil, sabe? Conhecer o Brasil.